pela sua escolha de estar aqui servindo ao Senhor nessa casa. Amém? Hoje, para nós, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular, e juntamente com toda a família da irmã Efigênia, é um dia de luto. Ela partiu, ela nos deixou. Eu acredito que lá no céu está tendo uma festa, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem prazer na morte do justo. A gente padece, sentirá falta, mas ela está com o Senhor. Amém? E nas suas orações, lembre da família, para que Deus continue ministrando o conforto dele. São do Senhor, a família é do Senhor. E quem é do Senhor entende melhor, mas mesmo assim é uma perda. E a gente precisa dessa intervenção de Deus, do mover do Espírito Santo para trazer conforto. Amém? Então a irmã Efigênia não está mais entre nós. Está num lugar que eu acredito que é muito melhor. E a gente tem a nossa trajetória pela frente. Que possamos também conservar firme a nossa fé no Senhor, para um dia estarmos a eternidade com Ele. Amém? Eu gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quem achou diz amém. Quem não achou diz assim, eu vou achar. Se ninguém disse eu vou achar, creio que todos acharam, A gente vai meditar na palavra do Senhor, uma história de um milagre, que eu tenho certeza que trará muitas instruções para a nossa vida. E quando a história é contextualizada, muitos de nós vai se ver nela, necessariamente não na sua totalidade, mas em determinados episódios, em determinados momentos, a gente vê que a gente é muito parecido com os personagens da Bíblia, e eu acredito que isso deve servir como um alento, como esperança, como uma motivação de fé, porque se pessoas muito parecidas com a gente conseguiram obter êxito quando expressaram a sua fé no Senhor, não será diferente conosco. Amém? Então, se em algum momento você se vê nessa história, acredite que o Deus que moveu nessa história que a gente vai refletir é poderoso para estar movendo na sua vida também. Amém? E eu acredito muito na nossa atitude de fé, seguida de comportamento. E quando a gente aplica as nossas vidas, aquilo que está registrado na palavra do Senhor, que homens aplicaram e obtiveram êxito, eu acredito que a gente obterá também o mesmo êxito, o mesmo sucesso. Você que achou em Marcos 10, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante, deixasse sua Bíblia aberta e voltasse totalmente o seu pensamento para o Senhor. Pedisse ao Espírito Santo que ministrasse paz, segurança íntima. Sabe, que a gente possa nesse momento deixar de lado toda a nossa ansiedade, a preocupação. Hoje ainda é domingo, ainda não chegou segunda-feira. Eu sei que para a maioria dos cidadãos brasileiros, a segunda-feira é o dia dos compromissos, da conta para pagar, das coisas a se fazer. Mas hoje ainda é o dia do Senhor para nós. E eu quero te pedir, Espírito Santo, a tua presença aqui nesse lugar. A unção do Senhor derramada sobre nossas vidas. Que o Senhor Deus, na tua infinita misericórdia, esteja tratando conosco, Pai. Que o Senhor nesse momento visite nosso coração e que a gente possa saber deixar de lado tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a tua voz. A preocupação, a ansiedade,
a pressão, a opressão, Senhor. Em nome de Jesus, move nessa hora. E a semelhança de Jeremias, quando o Senhor disse para ele que ele deveria separar o precioso do vil, e assim o Senhor o tornaria como um forte muro de bronze, com muita resistência, que a gente também saiba nesse momento, separar o precioso do vil, em nome de Jesus, e se apropriar daquilo que é precioso e que vem do Senhor para as nossas vidas, para que sejamos fortalecidos, animados, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença viva aqui nesse lugar. Nós precisamos do Senhor, da Tua atuação, Pai. Eu sei que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Eu sei que a Tua palavra, ela é suficiente para que a gente experimente de muitas bênçãos, de muitos milagres e principalmente do mover da Tua presença na nossa vida. Então fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Marcos capítulo 10, verso 46, Bartimeu, o que essa história nos ensina? A partir do verso 46 diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Antes da gente iniciar a reflexão dentro da palavra, hoje, quando o despertador despertou na minha casa e eu acordei, a primeira coisa que me veio à memória: Deus, eu tenho que pregar hoje. Eu tenho que pregar. Logo mais tem um culto, tem pessoas lá sedentas, carentes, necessitadas de um mover do Senhor, da Tua palavra, da Tua instrução. E a primeira pergunta que eu fiz a Deus: Deus, o que pregar? O que pregar? É uma coisa tão interessante. Às vezes, né, nós, na condição de pregador, a gente já dorme com a palavra já assim, viva na cabeça. Mas em determinados momentos, pregar a palavra do Senhor não é tão simples, apesar de ser algo do cotidiano. Como que a Bíblia, às vezes, ela se torna um livro pequeno, tão grande, porém pequeno, um passo da gente não achar necessariamente aquilo que a gente gostaria de achar. Eu falo isso como pregador. E imediatamente ao momento que eu fiz essa pergunta, sabe, o Espírito Santo falou comigo: irmãos, eu vou compartilhar com vocês, porque eu creio que Deus vai falar com você que prega aqui nessa noite, com você que compartilha a palavra do Senhor, e com você que em determinado momento irá precisar do que eu vou compartilhar aqui antes da gente entrar na palavra. Aí o Senhor me traz à memória, eu tenho uma pilha de esboços de mensagem, dessa altura assim, né? Daquelas que eu ainda não havia digitado e salvo no computador, de uma época que eu não digitava, era tudo feito à mão, está lá rascunho, riscado. Se eu entregar aqui para alguém ler, talvez ninguém entenda. Às vezes até eu tenho dificuldade de entender o que eu escrevi. Amém? Aí o Senhor me trouxe à memória, e aquele monte de revelação, de mensagem que está guardado lá. Mas Senhor, né? Na qualidade de pregador, a gente quer sempre que Deus dá um... Aí o Senhor me traz à memória, Salmo 77. Se você ler lá, você vai ver o salmista enfrentando dificuldade, buscando ao Senhor. E aí num determinado momento, me fale a memória agora em qual versículo exatamente, mas para frente do meio do Salmo, um pouco além do meio, ele diz assim: trarei à memória o que me pode dar esperança.
sabe? Ele começa a resgatar acontecimentos passados, daquilo que o Senhor fez. Porque no momento em que ele estava, ele não enxergava nada para frente, sabe? E tem momentos que a gente precisa fazer isso na nossa vida, resgatar. Porque aquilo que Deus deu ontem, e quando eu digo ontem, não necessariamente cronologicamente o tempo de ontem, mas ontem num passado que pode ser muito distante. Pode ser um ontem de 5 anos atrás, um ontem de 10 anos atrás. Quando resgatado e ungido pelo Espírito Santo, ele tem o mesmo poder de ativar a fé como se fosse dado hoje. O Salmo 77, um salmo escrito por Asaf, contemporâneo de Davi, e ele começa a trazer à memória feitos operados lá nos dias de Moisés, que ele nem havia vivido. E quando ele traz aquilo à memória, a fé dele é ativada. E aí ele vai e glorifica, exalta o nome do Senhor e encontra ali a solução. Então fica aí um grande desafio para nós. Naquele momento, na nossa caminhada de fé, na nossa trajetória com o Senhor, em que a gente olha para frente e parece que não tem saída, para o lado menos ainda. E em determinados momentos parece até que o Senhor nos deixou, nos desamparou. Sabe, seja desafiado a resgatar aquilo que o Senhor já fez na sua vida. A trazer à memória aquilo que o Senhor já operou. As experiências do passado, ela renova a nossa fé. E nos capacita e nos fortalece para que a gente possa continuar na nossa caminhada com o Senhor. Amém? Esse sermão que eu vou compartilhar aqui nessa noite, quando Deus me trouxe o entendimento dele, talvez isso deve ter uns 5 anos, ou mais. Amém? Mas eu acredito que Deus vai suscitar muita coisa no seu coração. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai me mover aqui nessa noite, trazendo cura para um, libertação para outro, intimidade para outro, mas de alguma maneira a gente vai perceber a presença de Deus através dessa palavra. Amém? O primeiro versículo que nós lemos, o 46, diz assim: e foram para Jericó. Quem foi para Jericó? Jesus com os seus discípulos. Eles tomaram essa decisão de ir para Jericó. E a palavra de Deus diz assim: quando ele saía de Jericó, juntamente com discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nesse texto a gente não encontra exatamente quanto tempo Jesus ele ficou em Jericó. Se foi simplesmente entrar e sair da cidade, ou se ele ficou ali por algumas horas, ou alguns dias, anos não, porque ele não tinha tempo para isso. Mas a gente observa que é algo muito rápido que ele ia passando. E aí a palavra de Deus diz que quando ele ia saindo, ele estava saindo de Jericó, ou seja, no finalzinho, quando parecia, sabe, que não ia acontecer mais nada, quando parecia ser o fim. E se a gente parar para pensar, a gente vive momentos assim, em que parece que agora para isto, ou para aquilo, ou outra coisa é o fim, não tem mais jeito. Já viveu isso na sua vida? Eu tinha até uma esperança, eu alimentei ela, eu até orei, eu até coloquei para Deus, mas devido ao tempo que se passa e a circunstância atual, parece ser o fim, parece não ter mais jeito, sabe? No final da estada de Jesus naquele lugar, um grande milagre acontece. Então eu entendo uma coisa, que não deve ser nós aquele a determinar que definitivamente é o fim, porque quando pareceu o final para nós, pode ser o começo de Deus operar na nossa vida. E quantas vezes, irmãos, para nós parece o fim, parece que não tem mais jeito, e de repente você entrou aqui nessa noite com esse sentimento, com isso no coração, devido àquilo que você está vivendo, a prova que você pode estar inserido nela, a adversidade que se levantou contra você, que já dura algum tempo. Talvez você enfrenta problemas que te acompanham há não sei quanto tempo, e agora parece que ele se levantou de uma forma para decretar o seu fim, ou fim de determinada coisa na sua vida. Mas eu quero chamar a atenção que aqui, quando parecia ser o fim, quando parecia não ter mais jeito para Bartimeu, ou para que se acontecesse um grande milagre na cidade de Jericó, acontece.
Amém? Então quem deve estabelecer o tempo, quem deve estabelecer o fim ou não, não deve ser a gente, mas em todo tempo não devemos perder a nossa esperança. Tem um ditado que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo, acredite, há uma esperança de Deus mover na sua vida, mover em seu favor e fazer um milagre. E um milagre, irmãos, daquele que a gente vai se encher de alegria, porque o milagre, quando acontece aos 45 do segundo tempo, é quando a gente está assistindo, né, a partida de futebol do nosso time. Às vezes ele está perdendo, lá nos acréscimos vai empata, ou então lá nos acréscimos ele vai e faz um gol e ganha o jogo. São as vitórias que a gente mais celebra. Amém? E talvez está demorando muito, está parecendo ser o fim, para que quando acontecer na sua vida seja algo marcante, inesquecível, e você celebre de um modo que de outra forma você não iria celebrar, conforme você vai celebrar. Coloca isso no seu coração. Então aquilo que parece ser o fim, Jesus já estava saindo da cidade, estava acabando, toda a expectativa de algo acontecer, acontece algo tremendo. E aí a palavra de Deus diz que Bartimeu, ele estava à beira do caminho, conforme a gente vê no finalzinho desse versículo. Estava assentado à beira do caminho, né? E aí eu quero que você considere algo no seu coração. O que é caminho? Caminho nada mais é do que aquilo que nos conduz de um lugar a outro, sabe? Quando a gente está no caminho, significa que a gente está indo para alguma direção. Se você quer fazer uma viagem, você pega a estrada. Para você sair da sua casa até aqui, você veio por um caminho. Para você voltar para casa, você vai voltar por um caminho. Então o caminho é aquilo que nos leva a algum lugar, ou de um lugar a outro lugar. Então o caminho fala de viver. Sabe, da nossa vida está andando. Quando a gente está no caminho, quando a nossa vida está encaminhada, é bem provável que você já tenha ouvido essa expressão de um casal falando a respeito do filho, e de repente ele solta assim: o meu filho está encaminhado. Quando você ouve isso, o que quer dizer? A vida dele está andando, está no caminho. Acabou a faculdade, já começou a trabalhar, né? Fez um concurso, passou. Significa que está encaminhado, então está no caminho. Então estar no caminho significa viver, significa realizar. E está à beira do caminho significa que está parado, que não está andando. Então não é o realizar, não é o viver, mas é sobreviver. E às vezes o sobreviver está ligado à frustração. E ser colocado à beira do caminho é uma vida limitada. E Bartimeu, ele era colocado à beira do caminho para quê? Para pedir esmola. Diz a palavra de Deus que ele era cego. E a cegueira foi um limite imposto que o colocava à margem, o impedia de realizar. E o que sobrou para ele? Ser um mendigo. Ser alguém que iria viver do resto que sobrava de alguém. Porque quando uma pessoa dá esmola para outro, ela não dá daquilo que é dela, do sustento dela. Já reparou isso? Raramente quando você dá uma esmola para alguém, é um troco, é uma moeda, é a nota de R$2, não é assim? É aquilo que está sobrando, que você entende, isso não vai me fazer falta, então você vai e doa. Então Bartimeu, ele era colocado à beira daquele caminho, porque ele precisava de esmola. A vida dele não estava encaminhada, a vida dele não andava, ele tinha uma limitação. A limitação imposta pela cegueira. Conforme outro dia o Gabriel pregando aqui, né, fez uma colocação interessante. Ele teve os seus olhos arrancados, sabe? Os seus olhos foram retirados, o globo ocular dele foi arrancado. Bartimeu um dia enxergou, e a gente vai ver logo isso aqui à frente. E eu considero que esse limite imposto, essa cegueira que ele tinha, foi algo provocado pelo inimigo. E quando eu digo inimigo, eu estou falando do inimigo da nossa alma. Se lá em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, então todo mal vem de quem? Há uma visão antagônica, e eu entendo que é do ladrão. João 10,10 diz que ele veio senão para roubar, matar e destruir. E por quantas vezes esse inimigo não tem agido, sabe, e tem imposto limite a gente, tem nos colocado à beira do caminho, a um passo de que a gente vê muitas pessoas encaminhadas, muitas pessoas indo, e quando eu olho para mim, parece que a minha vida está parada. Responde só para você: sua vida está parada?
Às vezes ela não está parada num todo. Não, algumas coisas andam, mas outras coisas estão paradas e a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que está parado. Com aquilo que está andando, a gente não tem dificuldade. Quando segue o fluxo normal, amém. Mas quando determinadas áreas da nossa vida fica paralisada e a gente se sente à margem, a gente começa a viver do que sobra naquela situação. Tem gente que está vivendo com o que sobra do marido. O marido dá a atenção que sobra e vice-versa, a mulher dá a atenção que sobra. Há filhos vivendo com o que sobra do pai e vice-versa. Sabe, então há pessoas vivendo com o que sobra e ele observa, a minha vida está parado nessa área. Quando eu falo da cegueira aqui, não é somente uma cegueira no estado físico, não. Algumas coisas funcionam e outras não, mas no caso de Bartimeu, a imposição colocou ele como um mendigo à beira do caminho, tendo que viver do que sobra. Do que você tem vivido? Eu quero que você pare e pense a respeito disso. Está no caminho, a vida está andando. Está encaminhado, é o fluxo normal seguindo. Está à margem, irmãos, é o sinônimo da frustração. Você vê pessoas passando, você vê pessoas seguindo, você vê pessoas sendo bem-sucedidas, e a minha vida parece que ela está parada, estagnada. E é assim que Bartimeu vivia. Mas uma coisa tão interessante acontece. Bartimeu à beira do caminho, e no caminho que ele estava à beira, passava o caminho. Quem é o caminho que passava? Jesus. Porque Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixa o Espírito Santo falar com você. Esse caminho que passava ali é um caminho que leva para Deus. Irmãos, um caminho que nos leva para Deus, me diz para onde ele não tem o poder de nos levar. Alguém sabe me dizer qual a estrada, qual é a rodovia que eu tomo para chegar até a Deus? A rua que eu vou entrar nela? Não há esse endereço, mas há um caminho. E se tem um lugar que eu compreendo que é um endereço difícil de se chegar, que é até a Deus, e Jesus tem o poder e a capacidade de nos levar até a Ele, para onde mais Ele não teria o poder de nos levar? Considera isso no seu coração. Às vezes você está aqui na casa do Senhor como salvo e tem a plena convicção de que você é um salvo, está indo para o céu, alcançou aquilo que é o maior milagre, aquilo que a gente pode entender como algo mais difícil, que é a certeza e a convicção de que quando tudo passar aqui, eu estarei na glória com o Senhor para todo sempre. Na minha concepção, esse é o maior milagre. Mas quando você olha para algumas áreas da sua vida, ela está parada. Nessa determinada área, você se sente à margem. Deixa eu te falar, o Senhor que te salva é poderoso para agir nessa área da sua vida. O Senhor que te leva para o céu é poderoso para fazer com que sua vida também seja encaminhada. E você pare de viver à margem. E no lugar da frustração, você se encha de um sentimento de realização. É o que ele tem para nós. O caminho passava naquele caminho que Bartimeu estava à beira. E deixa eu te falar, o caminho está passando aqui nessa noite. Amém? Jesus está aqui nessa noite. E quando ele estava saindo de Jericó, acontece algo extraordinário, algo tremendo. E ele está aqui para fazer algo extraordinário, algo tremendo na sua vida também. O que às vezes falta para nós, irmãos, é um comportamento. Sabe, é um entendimento. Às vezes a gente impõe limite ao Deus que a gente serve. A gente pensa assim, isso ele faz, mas aquilo, não sei. Talvez, quem sabe, esquecemos que estamos na presença do Deus do impossível, daquele que pode todas as coisas. Amém? E no verso 47 diz a palavra do Senhor: ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele começou a fazer? Clamar. Clamar. E eu tenho um entendimento, irmãos, que clamor é diferente de uma simples oração. Sabe, eu vejo o clamor como algo exprimido. Ele revela muito mais do que uma frase formulada na nossa mente, no nosso intelecto.
Porque a gente pode fazer uma oração inteligente, não podemos? Elaborar boas palavras. Ó Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu santo nome, a ti seja toda honra, a ti seja toda glória, todo louvor e toda adoração. Frase bonita, bem formulada, bem elaborada, mas quando a gente clama, irmãos, não sai daqui, olha para mim, clamor não sai daqui, clamor sai daqui, amém? Sai do coração. É diferente. Quando a gente está clamando, a gente não pensa na beleza da palavra, mas a gente pensa em quem está ouvindo ela. A nossa ideia não é impressionar com a qualidade do que sai da nossa boca. A nossa ideia é que seja feita uma leitura da expressão do nosso sentimento. Sabe, então o clamor é algo exprimido, é algo que vai revelar o interior, e ele clama. E quando ele clama, incomoda. Clamor incomoda. Porque o clamor, irmãos, às vezes ele não sai bem ordenado, ele sai desordenado da nossa boca. E se tiver alguém por perto, pode não entender nada. E pode gerar oposição. Pode não ser compreendido. Conforme o verso 48, quando ele clama, o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele é o que sabia o que de fato estava dentro do seu coração. Então ele não se importava com quem estava à sua volta, com quem ouvia, com quem o opunha, com quem se levantava contra ele para tentar impedir o clamor dele. Tudo que ele queria é que o clamor dele chegasse até a Deus. E o clamor, às vezes ele incomoda. Quando a gente clama, gera incômodo. O Senhor me trouxe à memória Ana, mãe de Samuel. Quando ela entra lá no templo, desesperada, querendo uma resposta de Deus, o sacerdote chega para ela: Ana, para de tomar essa cana, só para rimar Ana com cana, entendeu? Você está bêbada, mulher, você está embriagada. Não, Senhor, estou com a minha alma amargurada. Então, com aquele clamor, ela expressava o que estava dentro dela. E já reparou como que às vezes a gente tem essa dificuldade quando a gente se torna religioso? Que a gente começa a se preocupar com quem está à nossa volta. Será se a minha oração vai incomodar? Será o que vão dizer do que eu estou falando? Mas quando a gente está com a alma amargurada e entende que o Senhor tem o poder de mudar aquela situação, a gente clama sem se preocupar com aquele que está incomodado. Porque o que a gente quer é que o nosso clamor chegue até a Deus. E uma vez que o nosso clamor chega até a Deus, aleluias, aí Jesus para. Amém? O que parou Jesus não foi a multidão, foi o clamor de um homem que padecia, que sabia o que se passava dentro dele e entendia: o caminho está passando por aqui e ele é o único que pode mudar a minha situação. Só que às vezes a gente acomoda, desfrutamos de algumas coisas, determinadas outras coisas, então essa área da minha vida dá para administrar. E aí a gente começa a administrar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas frustrações, até que chega uma hora, a gente não consegue mais administrar, e aí essas frustrações e esses problemas começam a administrar a nossa vida, começa a estragar todo o resto. Há um passo que nós deveríamos clamar também, orar, sabe, de um modo que o nosso clamor, ele toque o Senhor. Bartimeu clamou, algumas pessoas tentou fazê-lo parar. Para de gritar, Jesus não vai te ouvir. Por quê? Julgaram que ele era indigno de ser atendido pelo Senhor. Vê lá, a palavra não diz aqui explicitamente, mas eu penso que foi assim: vê lá, Bartimeu, você está aí, você está pedindo esmola, rapaz. Você é um mendigo, você acha que o mestre vai parar para te dar atenção? Já teve algum momento de você pensar em pedir alguma coisa a Deus e compartilhar com alguém, e aí esse alguém falar: não adianta você pedir, porque isso Deus não vai fazer, ainda mais para você. Você acha que você está com essa bagagem toda para ser atendido pelo Senhor? Tem santidade na sua vida aí para que Deus te responda? Hein? Tem vida com Deus para que Ele te ouça? E aí você, antes mesmo de ouvir uma resposta do Senhor, desistiu de buscar. Outras vezes não precisa nem que alguém fale. O inimigo na nossa consciência começa a dizer: para você não. Nessa área Deus não vai fazer. Nessa área Deus não vai tocar.
nem adianta você pedir. A gente ouve isso aqui dentro, como se fosse um pensamento nosso, uma conclusão nossa, mas na verdade isso são setas do inimigo, são dardos disparados, porque tudo que ele quer é que a gente não clame, porque se a gente clamar, o nosso clamor, ele toca o Senhor, ele faz com que o Senhor pare. Amém? Então aquele Jesus que vinha passando, ele parou. No verso 49 diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aleluias. Jesus é tremendo. Como que ele gosta de frustrar os opositores, porque aqueles que estavam ali e que não precisava de tanto quanto Bartimeu precisava, se opuseram a Bartimeu. Agora estes mesmo tem que ir lá e dizer: Bartimeu, o mestre te chama, o mestre te chama. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, a especialidade do nosso Senhor é envergonhar os nossos opositores do mundo espiritual, amém? Se você clamar, o Senhor vai te abençoar, para que este demônio que te acusa, que te perturba, que te confunde, que te oprime, ele seja envergonhado com aquilo que o Senhor irá fazer na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Sabe, porque quando a gente dá ouvido, dá lugar à opressão, à acusação e não clama, pode ter certeza, tem demônio celebrando à sua volta, tem demônio vibrando com a sua derrota. Quem se alegra com a nossa derrota é o inimigo da nossa alma. Quando ele diz para nós: não clame, porque o mestre não vai te ouvir, e a gente não clama, ele faz a festa dele. Mas quando você desobedece ao inimigo e clama, o Senhor para e ele te chama, e ele fará na sua vida, para que sejam envergonhados os vossos adversários. E aqueles de um modo literal aqui, seres que não precisava de tanto, a sua vida estava um pouco melhor do que a de Bartimeu, e falou para Bartimeu: mendigo, cala a boca, porque ele não vai te ouvir. Agora tem que voltar e falar: olha, o mestre te chama, o mestre te chama. A melhor coisa que pode acontecer conosco é o mestre nos chamar, amém? Porque ele não nos chama sem propósito, ele não nos chama sem uma intenção de nos abençoar, de fazer algo por nós. Então quando a gente ouve o Senhor nos chamando, podemos ir com a certeza e a convicção de que ele vai fazer algo muito especial na nossa vida. Bartimeu entendeu isso, amém? E tomou posse com muita propriedade, com muita segurança na nossa alma, que às vezes é uma coisa que falta para nós. Sabe, a gente está aqui reunido, quando você olha para essa pessoa do seu lado, tem um ser humano aí do seu lado, as coisas muito natural, mas a gente busca um Deus que é sobrenatural. A gente busca um Deus que é Espírito e que ministra na nossa vida. E quantas vezes o Espírito Santo ministra no nosso coração? A gente ouve, a gente percebe, a gente sente o mover de Deus, mas a gente não se apropria com segurança daquilo que o Senhor está ministrando. E por causa disso, a gente deixa de ser abençoado. Quantas vezes o Senhor, às vezes, nos chama e a gente não corresponde à altura, por isso a gente não é bem sucedido no nosso clamor e na nossa busca. Mas Bartimeu, ele dá uma lição para nós. No verso 50 diz que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, quando ele lança de si a capa, ele está fazendo algo muito maior do que simplesmente deixar um pedaço de pano para trás. É uma capa. Só que a capa naquela época, ela funcionava como uma credencial. Um mendigo, um cego, um paralítico, se não tivesse a capa, ele não era credenciado para pedir esmola. A capa era a sua credencial. A capa ajudava ele a receber uma dracma de um, uma moeda de outro, para que chegasse no final do dia, ele pudesse ter uma refeição. E deixar a capa para trás, perder a capa, significava perder o direito de pedir esmola. Quantas vezes o Senhor nos chama, mas para que a gente alcance êxito, é necessário que a gente deixe alguma coisa para trás, mas a gente fica naquela: e se o Senhor não fizer? Então eu ainda vou precisar disso.
Mas aquela capa só tinha utilidade enquanto cego. Enquanto cego ela tinha utilidade. Ele entendeu, se o mestre está me chamando, aleluias, eu já vejo a solução do meu problema. E eu não vou precisar dessa capa. E mesmo antes de ser curado, o que ele fez? Deixou a capa para trás. O que é isso? É fé. Sabe? É fé. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não fala demais. Não. A gente serve um Deus de poucas palavras. O que foi que ele ouviu? Bartimeu, vem cá porque o mestre te chama. Amém? O que esse te chama ressoou no coração dele? Ali já nasceu e cresceu tudo, vou voltar a enxergar, eu vou ter a minha vida ao normal. Às vezes Deus fala uma palavra conosco, uma palavra apenas, ela tem que ser suficiente para fazer brotar dentro do seu coração os seus sonhos, a realização, os milagres que você espera. O Senhor não diz assim, Bartimeu, vem porque eu vou fazer você enxergar. Não, o mestre te chama. E Bartimeu de pronto, cheio de fé, se ele está me chamando, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu não preciso mais dessa capa, porque se ele me chamou, é para eu ser algo diferente. Vai acontecer alguma coisa diferente, e isso é fé. Às vezes o Senhor nos chama, e a gente não deixa aquilo que já deveria ter ficado para trás há algum tempo. Há muito tempo. Então deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Quantas vezes a gente vai, mas com medo, com insegurança. Ouvimos o Senhor, mas a gente vai cheio de insegurança. E aí a insegurança, irmãos, impede a gente de experimentar, de provar, de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Mas corajosamente, num ato de fé, ele entendeu, essa capa só tem utilidade para eu pedir esmola. Se o mestre me chamou, se tem uma coisa que eu nunca mais vou precisar, é pedir esmola. Porque a partir de agora eu saio da beira do caminho. A minha vida vai começar a andar. Para isso que Deus te chama. É para tirar você da margem. Tome posse disso no seu coração. E corajosamente vá em direção ao Senhor. Tem muitas coisas que têm utilidade na nossa vida só para ser vivido distante do Senhor. Mas na presença do Senhor, ela não tem utilidade. Eu quero que você olhe para mim e deixe o Espírito Santo ministrar. Você que já ouviu o chamado do Senhor, qual tem sido a sua fonte de força? No que você tem se fortalecido? No que você tem se animado? Sabe, um grande erro que aquele que foi chamado pelo Senhor comete é colocar a sua fonte de força em coisas, em circunstância. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é o que é a nossa força. Amém? Sabe o que é alegria? Alegria é um óleo, é uma unção que o Senhor derrama. Amém? E essa unção vem quando a circunstância à nossa volta não está legal. Porque quando Deus liberou essa palavra, o povo de Deus estava vivendo o princípio da restauração. Não estava tudo no lugar, não. Estava muita coisa desordenada à sua volta, e Deus libera a palavra. A alegria de vocês não está nas coisas, no lugar ou fora do lugar, mas está na alegria do Senhor, e é um óleo, e ela é derramada no coração. Aonde você tem buscado força? Quando a gente deposita a nossa fonte de força na circunstância, a circunstância pode nos abater. Mas quando a nossa força, ou a nossa fonte de força, for a alegria do Senhor, independente de circunstância, Ele te fortalece. Amém? Te fortalece para administrar a bênção. Te fortalece para suportar a prova. Ele te fortalece. Então Bartimeu, ele de pronto deixa a capa para trás, porque agora eu não preciso mais dela. Ela teve muita utilidade enquanto cego. Mas ele nem voltou a enxergar, mas creu. Se o Senhor me chama, eu saio da margem. E se o Senhor está te chamando nessa noite, entenda, é para tirar você da margem. Eu não sei quando o Senhor te chamou, mas se você ainda não saiu da margem, sabe por quê? Você não deixou a capa para trás. Então deixa a capa. Naquilo que Deus ministra, daquilo que Deus fala, aquilo que Deus toca, não questione, simplesmente obedeça. Sabe?
Deus não fala demais, Deus fala pouco, mas quando Ele fala é para provocar milagres na nossa vida. E ele se levanta, e ele vai até Jesus, e quando chega diante de Jesus, versículo 51, irmãos, olha que coisa interessante, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. O que ele pediu? Que eu torne a ver. Eu quero enxergar, eu quero ter o controle da minha vida, eu quero ter de volta o poder de decisão, eu quero ter de volta o poder de escolha. Eu imagino que quando o globo ocular de Bartimeu foi arrancado os sonhos, foi arrancado os projetos, os ideais, foi tirado tudo isso dele, é o que ele pediu de volta. Aí, se fôssemos nós, o Senhor nos chamar e Ele fazia essa pergunta para nós, o que queres que eu te faça? Que resposta nós daríamos para Ele? Normalmente, sabe que resposta que a gente dá? Daquela necessidade urgente que a gente está vivendo, e que às vezes não é a prioridade. Às vezes a necessidade urgente é algo pequeno demais, perto daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas a gente olha para aquela necessidade e faz daquilo, sabe, como algo que vai resolver todos os nossos problemas. Por exemplo, o que Bartimeu fazia na beira daquele caminho todos os dias? Pedir esmola, uma dracma para um, uma moedinha para outro. Ele poderia ter chegado diante de Jesus e falado, Jesus, sabe o que eu quero? Que o Senhor me dê bastante dinheiro, para eu voltar para casa, e nunca mais ter que voltar para a beira do caminho, e ter dinheiro para me comprar comida o resto da vida, e continuar cego. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes a gente pede errado, às vezes o Senhor nos chama, o que queres que eu te faça? Olha, se eu preciso de esmola, me dá logo um baú cheio de moedas aí, e lá de casa mesmo eu resolvo o meu problema. Mas Bartimeu foi muito sábio, eu quero voltar a ver, eu quero ter a minha vida, eu quero poder escolher, eu quero poder decidir, eu quero ter o controle, e é o que Deus quer devolver para nós. Deus não quer dar uma esmola maior, quem está entendendo diz amém. Uma esmola maior para que eu não tenha que pedir mais esmola, não. Deus quer dar a nossa vida para nós, sabe, uma vida que eu enxergue com clareza, uma vida onde eu possa olhar os caminhos e escolher e decidir, uma vida onde a minha vida possa ser encaminhada. Mas às vezes a gente pede errado, e por isso a gente não vive o melhor de Deus para a nossa vida. E ele diz assim, olha, que eu torne a ver. Por quanto tempo Bartimeu estava cego? A Bíblia não relata, não se sabe necessariamente, mas uma coisa eu compreendo, que ele não era um adolescente, já era um homem, e voltar a ver implicaria em voltar a trabalhar, em projetar, em ter que realizar, ter calo nas mãos, implicava em tudo isso. E às vezes a gente pensa que vir para Deus é ter uma facilitação. Não, irmãos, vir para Deus é ter a vida nas nossas mãos, sabe, e a gente poder encaminhá-la, e é o que o Senhor está devolvendo para Bartimeu, a vida dele, a capacidade de escolher, tirá-lo da margem, para que ele pudesse ser encaminhado. É o que Deus quer fazer conosco também, e às vezes a gente ainda não discerniu isso. A gente está na presença do Senhor, continuamos como quem está precisando de esmola. Não, irmãos, a gente não precisa mais, a gente precisa enxergar, é ter os olhos iluminados, é quando as coisas surgirem na nossa frente, a gente ter o discernimento de certo e de errado, e optar por aquilo que é certo. Sabe o que o Senhor quer fazer? Devolver a nossa visão, devolver os nossos sonhos, os nossos projetos, e paralelo a tudo isso, Ele irá nos capacitar para que a nossa vida seja bem sucedida. Então Bartimeu, ele vai dando uma aula para nós de comportamento, para que a gente seja bem sucedido, para que a gente veja, sabe, de fato, as coisas acontecerem. E aí uma coisa tão interessante acontece, quando ele pede para tornar a ver, ter a sua vida de volta. No verso 52, diz assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. O que o Senhor falou? Vai, a tua fé te salvou. Que palavra, né? Aí ele foi desobediente.
num bom sentido da palavra, porque ele não foi. Porque quando diz vai, dá a impressão que está mandando para longe, né? Olha o que ele faz. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Ele não foi. Ele aproveitou que os seus olhos foram abertos e decidiu seguir Jesus. Decidiu seguir Jesus. Irmãos, às vezes o Senhor abre os nossos olhos e a gente faz uso dos olhos abertos para tomar uma direção contrária, para perder Jesus de vista. Porque o ato de seguir Jesus é a garantia de que os nossos olhos não serão roubados novamente. É a garantia de que a gente vai continuar enxergando. A gente vive num mundo de trevas. E a palavra de Deus diz que o Deus deste século, ele cega entendimento. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. E aí, qual tem sido a minha escolha? A minha opção, após ter os olhos iluminados, após ter a restauração da minha vista, após o Senhor pegar a minha vida e entregá-la novamente nas minhas mãos, que a gente possa ter esse mesmo comportamento de Bartimeu e decidir seguir Jesus, para onde Ele direcionar, para onde Ele nos enviar, porque no ato de seguir Jesus é a garantia de que nós continuaremos enxergando. Então Bartimeu, ele ensina para nós, sabe, um comportamento que a gente deve ter. Por mais que a vida tenha te frustrado em alguma área, roubado de você e colocado você à margem, olha, não perca a oportunidade. Jesus está aqui no nosso meio. E se você clamar, Ele vai te ouvir. E Ele vai te chamar. E quando o Senhor te chama, coloque uma coisa no seu coração. Aquilo que você depende para viver sem Jesus, com Jesus você não vai precisar mais. E a forma com que ele expressou a fé é dizer: eu não preciso mais dessa capa. Ele não pensou: se eu for até Jesus, e Jesus não fizer um milagre, e alguém roubar essa capa minha, como é que eu faço? Mas ele entendeu: uma vez que o Senhor me chama, é para fazer um milagre na minha vida. Uma vez que o Senhor me chama, é para mudar completamente o quadro da minha vida. E é para isso que o Senhor nos chama. E se Ele te chama nessa noite, seja encorajado a deixar para trás aquilo que só tem utilidade enquanto cego, enquanto não conhece o Senhor. E aí você viverá o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento e refletisse sobre isso. Vamos adorar, Jádel? A gente vai adorar o Senhor com cântico. Sabe, se você precisa que o Senhor restaure a sua vista, o que Bartimeu fez? Clamou. Clamor é a expressão do que está dentro, não é uma preocupação com quem está ouvindo. Mas é dizer para Deus o quanto eu preciso de uma resposta, o quanto eu preciso de um milagre. E a gente vai clamar nesse momento. Eu gostaria que você não se preocupasse com quem está do seu lado, porque afinal de contas, quem sabe da sua dor é você. Quem sabe da sua frustração é você mesmo. E a verdade é uma só. Irmãos, a gente enfrenta a frustração em todo tempo. A gente é roubado, é saqueado, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas um clamor sincero e verdadeiro pode mudar completamente isso. Fecha teus olhos. Volta para Deus agora. Sabe, o que te faz estar à margem? O que te coloca à beira do caminho? Qual área da sua vida você compreende que não está encaminhada? Às vezes é a vida profissional. Eu fui furtado, foi tirado de mim. Bartimeu foi arrancado os olhos dele, queridos. Ele não pediu isso não foi culpa dele não. E às vezes é assim mesmo que acontece com a gente. Foi tirado de nós sem que a gente tenha culpa. Aleluias. Às vezes é a sua vida emocional, sentimental, que não está encaminhado.
A vida conjugal não está como deveria estar, e eu penso é assim mesmo. Casamento é assim mesmo. Tem que tolerar isso até o final. Não dá para ser feliz nesse caminho, então, mas eu vou infeliz mesmo até o final. Para com isso. Clame. Pede Deus para entrar aí, ué. Pede Deus. Às vezes você olha ao lado e vê famílias felizes e diz assim: quando eu terei uma família como essa? É só clamar que o Senhor vai entrar. Aleluias. Só que quem tem que restaurar a visão não é o seu cônjuge, não, é você, tá? Que a gente pensa assim: oh Deus, muda o cônjuge. Não, muda eu. Muda eu. O que te coloca à margem, o que roubou a sua visão, o que não está encaminhado aí, clame, porque Jesus está aqui. Do mesmo modo que Jesus passava, sabe, já estava saindo da cidade. Talvez você diz assim: já faz tanto tempo que eu estou nessa, que eu acho que nem muda mais. Experimente clamar, experimente chamar o Senhor, experimente fazer conhecido do Senhor essa sua aflição, essa sua frustração, nisso que você não sente realizado, aleluias. O Senhor é poderoso para entrar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós somos o teu povo. Eu estou aqui ministrando a tua igreja, Senhor, o teu povo que vai morar nos céus, aleluias. O teu povo que aguarda novo céu e nova terra. O teu povo que te conhece e te reconhece como Salvador. Mas ainda assim, Deus, há determinadas áreas, ó Pai, que não estão encaminhadas, Senhor. Há partes da vida deste teu filho e desta tua filha, Senhor, que causa dor, que provoca aflição, que gera um sentimento de frustração, Senhor. Mas eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor entre, aleluias, vai tratando desta cegueira, Senhor, vai tratando, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, restitui isso que foi roubado, meu Deus, e que colocou a vida desse teu filho e desta tua filha à margem, à beira do caminho, Senhor. Vai operando nessa hora, Pai. Chama este teu filho, chama esta tua filha, Senhor. Comece a tocar nessa hora. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, move nesse momento, Espírito Santo. Toca nessa hora, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ouça e que o Senhor entre em nossas vidas e mova e faça milagres acontecer. Opere restauração, opere restituição, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Pai. Recebe, Deus, o clamor da tua igreja. Chama teu povo, Senhor. Vai tocando agora. Vai tocando nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, opera nesse momento, aleluias, encha-nos de fé, Senhor, para que a gente possa aproximar do Senhor, ouvindo o teu chamado e encorajado a deixar para trás aquela credencial que só serve enquanto cegos, enquanto a gente não enxerga. Em nome de Jesus, adore ao Senhor.